É um grande clássico. Nós vamos acompanhar um Fla-Flu bem charmoso lá no Maracanã. E o técnico Reinaldo Rueda vai ter um bom tempo para buscar aí o equilíbrio entre a defesa e o ataque. Ah, se o Diego Alves estivesse na final da Copa do Brasil. Esse foi o pensamento dos rubro-negros quando o goleiro defendeu o pênalti contra a Ponte Preta. Contratado com status de pegador de pênalti, Diego Alves fez jus à fama. Só que quando o Flamengo mais precisou dessa habilidade, não pôde escalar o goleiro. Fora de partidas decisivas, ele acabou também perdendo espaço na seleção brasileira. Olha, apesar de ser um objetivo, né, tá no Mundial, né, eu acho que o dia a dia tem que ser trabalhado pensando no Flamengo, né, em primeiro lugar. E os jogadores que não estão hoje na convocação, até mesmo ele comentando, né, eu acredito que tem que estar preparado. Então, independente de estar ou não na seleção no momento, eu acredito que o trabalho tem que ser feito para melhorar, para estar bem, para estar preparado. Então, espero poder seguir trabalhando aqui, crescendo e quem sabe, no futuro, voltar para a seleção. Diego Alves agora deixa o sistema defensivo ainda mais seguro. O setor evoluiu sob o comando do Rueda. Antes apontada como o problema do time, a defesa rubro-negra sofreu apenas 6 gols nos 13 jogos com o colombiano. Só que agora o problema mudou de lado. O Flamengo vem tendo dificuldades para achar o caminho do gol. Sob o comando do Rueda, foram só 14 gols marcados em 13 jogos. A média caiu bastante, de 1,87 para 1,07 por partida. O Flamengo agora tem até o Fla-Flu para corrigir esse erro. Só que não terá o principal atacante, a referência do ataque, o Guerreiro, que está com a seleção peruana. Eu acho que o Rueda chegou faz pouco tempo, está começando um trabalho. Sabemos também que aqui no Flamengo acontece uma coisa pequena e se transforma num furacão. A gente sabe da situação, sabe dos erros que a gente vem cometendo e o trabalho vai ser voltado para isso, para que a gente possa melhorar e tanto na defesa como no ataque poder ter uma regularidade e fazer com que o time também possa ganhar confiança nesses dois aspectos. Além do Guerreiro, Trauco e Cuejar também disputam as eliminatórias. Diego foi cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão na coxa. Nesta quarta-feira, já começou o tratamento de fisioterapia. Até o dia 12, será preciso encontrar uma solução para a falta de gols. Já na defesa, pode ter até pênalti que o problema está resolvido. Flamengo se preparando para jogar daqui a uma semana, dia 12, Fla-Flu no Maracanã. A gente vai falar sobre o time do Flamengo, mas tem um assunto aí, você que gosta muito de levantar a bola na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta, vamos lançar uma enquete aqui, PVC, em cima de uma declaração do Diego Alves, que, olha, chamou atenção e, olha, agitou as redes sociais. Vamos acompanhar, vamos lembrar o que disse aí o Diego Alves, ele se referindo ao Flamengo, que segue na Copa Sul-Americana, e também essa questão de G6, G4 do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, vamos ver o que disse o Diego Alves e a gente abre uma enquete bacana aqui no Bom Dia Fox. Eu acho que nós temos que estar preparados para as duas situações, tanto no Brasileiro como na Sul-Americana. O trabalho vai ser voltado para isso e... Primeiro, né, o primeiro passo tem que ser no Brasileiro. Deixar bem claro que a Sul-Americana é uma competição que a gente tem grandes possibilidades, mas o objetivo prioritário é o Brasileiro chegar nesse G4 e poder conquistar nossa vaga. Bom, essa foi a declaração do Diego Alves ontem na coletiva de imprensa. Eu vou pedir uma ajuda para o PVC, uma ajuda simples, mas eu acho que esqueceram de ajudar o Diego Alves, já que ele está vindo da Espanha. PVC, o que leva o Flamengo no G4? Qual é o destino do Flamengo no G4? E qual é o destino do Flamengo vencendo uma Sul-Americana? Daqui a pouquinho eu subo a enquete. Vamos antes o PVC esclarecer o destino de um G4 e um título da Sul-Americana. Os dois levam a fase de grupos da Libertadores. Mas eu acho que ele tem razão pelo seguinte. Calma, a Sul-Americana leva a fase de grupos
o Flamengo da Libertadores e muito mais. Tem Recopa, tem um jogo no Japão, sim, tem um título. Mas o Flamengo tem que jogar Libertadores ano que vem. Sim. Certo? É o compromisso mínimo do Flamengo. Ele não disse que ele não quer ganhar o título sul-americano. Agora, o ponto é, se você mira na Sul-Americana e esquece o brasileiro, você avança e cai para o 8º lugar, por exemplo, no brasileiro. E chega na decisão da Libertadores, da Sul-Americana. Flamengo e Racing. Perde o título. Aí você faz um jogo no Maracanã e empata. E vai jogar no cilindro contra o Racing no segundo jogo. Se você não tem o 4º lugar garantido, você deixa a tua temporada toda por um jogo. Mas você acha que precisa deixar um campeonato para focar no outro, com esse elenco do Flamengo? Mas não foi isso que ele disse. Ele falou de fazer as duas coisas. Mas o Flamengo precisa garantir o passarinho na mão. E o passarinho na mão é o 4º lugar no brasileiro. Porque vai levar a fase de grupos da Libertadores. Entre os 4. Mas nesse momento, o que você priorizaria? Sabendo que numa hora o funil vai apertar e você vai ter que optar. Se o Flamengo continuar avançando na Sul-Americana, enfim, ele vai ter que estar focado em jogos decisivos, de mata-mata, viagem. E aí? Eu acho que dá para fazer as duas coisas. Mas o brasileiro é o passarinho na mão. Tá. Você se garante com a vaga na Libertadores no ano que vem. Perfeito. Claro que o Flamengo precisa ganhar um título nacional ou internacional nesse ano. Só acho que se você deixar para dia 13 de dezembro, você pode correr o risco de... Você pode ganhar o título, que é fundamental ganhar o título. Mas você pode ficar sem nada, porque você focou tudo nos últimos 2 jogos. É possível, muito possível ganhar a Sul-Americana. Até porque as finais da Sul-Americana vão acontecer depois do final do Brasileiro. Mas se você não ficar em 4º lugar, a chance de ficar sem a Libertadores no ano que vem passa a ser muito grande. Eu entendo tudo isso que você está falando. Entendo tudo isso e até concordo. Mas para o torcedor, pelo que a gente pôde acompanhar logo depois da repercussão dessa entrevista do Diego Alves, dividiu muitas opiniões e digo que até um número maior de pessoas discordando do Diego Alves. Então vamos jogar para a galera? Vamos lá. Vamos abrir essa enquete aqui no Bom Dia Fox, especialmente direcionada para o torcedor do Flamengo. Você que é torcedor do Flamengo. Nesse momento aí, ó, vamos colocar uma arte aí? Vamos colocar para a gente explicar legal? Você prefere ser campeão da Copa Sul-Americana ou terminar o ano no G4 do Campeonato Brasileiro? Participe, a hashtag tá lá, é Bom Dia Fox Quinta. E a gente vai mostrando aqui ao longo do programa como é que tá definindo aí a opinião da galera, como é que tá configurando aí o que pensam os torcedores do Flamengo. E aí o pessoal pode ir votando e justificando, claro, né? O porquê do G4, o porquê da Sul-Americana. Eu vou pedir para a produção daqui a pouquinho colocar pra gente a classificação no Campeonato Brasileiro. Sim. Até pra gente entender um G7, já que no momento temos o Cruzeiro já garantido, ganhou a Copa do Brasil, tá garantido na fase de grupos da Libertadores. Quando a gente puder, a gente sobe a classificação do Brasileiro pra gente entender onde o Flamengo se encontra e com quem ele briga por esse G4. Agora, nós vimos, PVC, que o Rueda deu uma arrumada na zaga do Flamengo, deu uma trabalhada junto com os laterais, ajudando mais. O Flamengo vem sofrendo menos sustos com a zaga. Só que com a casinha arrumada atrás, o Flamengo ficou meio que desfalcado lá na frente. O ataque sobe com menos homens. Logo, tem menos gols no Flamengo. Vamos falar da importância do Guerreiro nesse time do Reinaldo Rueda. Coloca na tela pra gente. Tá lá, PVC, com o Guerreiro e sem o Guerreiro. Vamos preencher a tela? Com o Guerreiro, 16 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 2 derrotas apenas, um aproveitamento de 58,3%. Sem o peruano são 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, PVC, e o rendimento vai lá embaixo, olha, 36,7%. E aí, vamos falar desse ataque magrinho do Flamengo e a falta que faz Paulo Guerreiro. O mundo é redondo, né? É, redondo, dá volta, né? Volta. Aí o cara fala assim, olha como o Guerreiro é importante. Os caras falam assim, não, tem que jogar o Felipe Viseu, tem que jogar o Leandro Damião. E aí o mundo dá voltas. Olha como o Guerreiro é importante. E ele não é nem o grande goleador, que o torcedor do rubro-negro gostaria de ter um atacante que fizesse gol todo jogo. Agora, importante demais ele é, pelos gols e pela maneira como ele trabalha para o time. Vai fazer muita falta no Fla-Flu, muita falta.
Agora, eu acho que assim, com toda essa mudança dos números que o Vini mostrou agora há pouco, o ataque que piorou e a defesa que evoluiu, o problema do Flamengo continua sendo o mesmo do Zé Ricardo. O Flamengo joga melhor e não ganha. Contra a Ponte Preta, não é que tenha jogado bem, não jogou bem contra a Ponte, mas teve mais posse de bola, teve mais controle do jogo, teve mais finalizações e não ganha. O jogo contra a Ponte Preta, não sei se você concorda, mas achei um dos piores do Flamengo nessa temporada. E engraçado, ontem a gente estava falando aqui da dificuldade que o Flamengo vem tendo em ganhar os jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro, e aí eu volto lá no Zé Ricardo, que o melhor tempo que o Flamengo jogou fora de casa foi no empate contra o Corinthians lá em Itaquera. Foi. O segundo tempo naquele empate 1-1. E o Flamengo, quando o Zé Ricardo caiu, ele vinha em 4 jogos sem vitória. Isso. Que foram o empate contra o Corinthians em Itaquera, a derrota com classificação na Copa do Brasil para o Santos, na Vila Belmiro, e a derrota nos minutos finais contra o Santos no Pacaembu. Foram 3 bons jogos. 3 bons jogos do Flamengo. Aí ele fez um jogo medonho contra o Vitória. Perdeu 2-0, o Zé Ricardo caiu. Aí veio o Atlético Mineiro. Aí veio o Atlético Mineiro. Que é o jogo da caderneta do Rueda. Isso. Nesses 4 jogos ruins, nesses 4 jogos que levaram sem vitória a queda do Zé Ricardo, 3 foram muito bons e o Flamengo não ganhou. É mesmo. Que é o que está acontecendo com ele. O jogo contra o Cruzeiro foi maravilhoso, não foi. Mas o Flamengo teve mais posse de bola, teve mais finalizações, teve mais perto de fazer o gol e não ganhou. O Flamengo teve mais perto do título no tempo normal. O Flamengo contra o Cruzeiro no Maracanã. No Maracanã. Jogou melhor e não ganhou. Problema antigo, vale a pena voltar na Libertadores. Quando o Flamengo jogou na casa do Atlético Paranaense, teve mais chances de gols, teve a posse de bola e foi eliminado. Em Santiago. Pra você ver, é um problema antigo. Na Libertadores, o Flamengo, a gente até comentava que jogava bem fora de casa, só que não resolvia. Não convertia em resultado. Sabe por quê? Porque é o time que mais finaliza errado no Campeonato Brasileiro. Olha só. Eu não sabia dessa. É o segundo time em posse de bola, o 4º em número de finalizações totais, finalizações no gol, no alvo, o 4º finalizações no alvo, mas é o primeiro em finalizações erradas. É curioso. Vamos colocar na tela a classificação do Campeonato Brasileiro que eu citei agora há pouco, porque o Diego Alves, no coletivo de imprensa ontem, disse que o foco do Flamengo neste exato momento é o G4. E muita gente entendeu errado, não sei, o PVC até concorda com o Diego Alves, já que pode acabar focando só na Sul-Americana, perder o título e ficar fora do G4. O PVC, prolongando aqui um G7, esticando, como que você enxerga essa reta final do Campeonato Brasileiro e essa briga que está apertada? Se você fechar no G4, já que ele citou um G4, fase de grupos da Libertadores, quem você carimbaria aí? Carimba nessa disputa? Hoje eu acho que são Corinthians, Santos, Grêmio e Palmeiras. Com o Cruzeiro ameaçando mais. O Cruzeiro vai fazer um bom campeonato no segundo turno. O Cruzeiro não vai largar o campeonato, não. A impressão que eu tenho. E o time encaixou, né? Embora o Cruzeiro tenha alguns problemas hoje em função de mudanças que a eleição trouxe, né? O Bruno Vicentim saiu do departamento de futebol, isso pode ter alguma consequência. As mudanças do departamento de futebol podem deixar o Mano menos seguro para ficar no ano que vem. Acho provável que o Mano não permaneça no Cruzeiro no ano que vem. Não estou falando de onde ele vai, não. Estou falando de sair do Cruzeiro. Então acho bem provável que ele não permaneça. Isso pode até ter uma turbulência lá dentro do clube. Mas acho que, se for para cravar hoje, os 4 primeiros vão ser os 4 que estão ali. O mais provável. E tem um detalhe, PVC, que aí eu vou entrar mais no histórico aí recente do Flamengo na Libertadores. Acho que o torcedor do Flamengo hoje, ele está muito focado em G4, porque o Flamengo não é um time confiável na Libertadores. O aspecto recente mostra isso. E o torcedor, que claro, se empolga, empurra o time nos jogos, principalmente no Rio de Janeiro, ele já percebeu. Então ninguém quer ver o Flamengo repetir o Corinthians contra o Tolima. Claro. De repente cair numa primeira fase de Libertadores, aquela fase anterior à fase de grupo, e de repente não chegar nem na fase de grupos. Que hoje, pelo histórico, não dá para cravar num Flamengo forte em Libertadores. Pois é, e aí vamos pegar o retrospecto da Libertadores. Se ele não é confiável na Libertadores, ele também não é 100% confiável na Sul-Americana. Então, porque ainda não tem, né? Sem contar que, antes de pegar um adversário internacional forte, independente, o Racing, numa hipotética final, ele tem um Fla-Flu. Tem o Fla-Flu do brasileiro, mas tem o Fla-Flu da Sul-Americana. Bom, a gente vai voltar a falar sobre essa disputa de G4 e Sul-Americana, mas de olho ali na nossa hashtag rapidinho,
O pessoal tá preferindo um título, viu, PVC? Até porque perdeu Libertadores, perdeu Copa do Brasil, tem um baita de um elenco, o time investiu, mas levantar o caneco, levantar a taça que é bom, esse elenco do Flamengo ainda não levantou. Vai participando na nossa hashtag que a gente já aproveita, vamos jogar agora pro PVC, já que o assunto tá quente, e daqui a pouquinho a gente coloca notícias do São Paulo aqui de Atlético, Então, nós temos que aproveitar isso. É um dos times que mais perdeu em casa.